são processos que podem andar em conjunto. O olhar existencial. O olhar existencial tem a ver com a pessoa, o missionário, se perceber na vida. Qual é o meu papel na vida? Qual a minha missão, para além da missão marista de solidariedade? A missão serve como uma provocação, na verdade, né? Como um aperitivo para apetecer o paladar e que faz com que, a partir desse gosto, né, esse apetecer o paladar, o missionário ele vá em busca, de fato, de sua missão na vida de uma forma mais ampla. Então, nós não queremos dar respostas prontas, nós queremos justamente isso, apetecer os paladares para que eles busquem. Mas o gosto, aquele gostinho na boca, a gente conseguiu gerar e isso deixa a gente muito feliz. Nós precisamos tomar decisões que às vezes nos afetam diretamente, né? Por exemplo, eu tenho que concluir o meu projeto de mestrado, mas ao mesmo tempo eu estou organizando a vinda dos meus alunos para Salvador. Eu tenho um prazo para concluir esse projeto, mas eu tenho um prazo também para organizar essa viagem. Então, eu estou tentando fazer o quê? Eu estou me dividindo. Eu quero, esse é um projeto pessoal, eu preciso estudar, preciso continuar os meus estudos, mas eu preciso que aqueles jovens do terceiro ano, que têm 19 anos, 18 anos, 20 anos, eles conheçam a capital do estado, eles não conhecem Salvador. E conhecer Salvador não é um mero recurso turístico, não. É entender que eles não precisam ficar presos a uma realidade que rouba os sonhos deles. Eles podem fazer, não é? E para que eles façam isso, eu preciso estar à frente estimulando. Porque uma das coisas que eu percebo muito na escola pública é a dificuldade do aluno em se sentir motivado. Ele percebe tantos obstáculos, que ele desiste. Né? Agora mesmo lá, eu tive que reclamar com eles no início do ano, porque eles não se inscrevem mais para o Enem. Não se inscrevem. E aí eu falei para eles, eu disse, olha, se vocês não se inscreverem para o Enem, eu não tenho motivo para estar aqui. Porque eu estou aqui para estimular esse conhecimento que vai fazer com que esse mundo que vocês vivem, ele vai ser ressignificado com esse conhecimento, mas também vai habilitar vocês para prosseguirem esses estudos e se transformarem em profissionais qualificados. Mas se vocês desistem sequer de tentar fazer o Enem, e aí eu entendo que 90% dos conteúdos eles não viram que cai no Enem, mas ao mesmo tempo eles precisam tomar isso como um desafio, porque essa realidade não vai ser modificada do dia para a noite. E aí hoje eu já percebo, né, que tem vários alunos, inclusive eu fui para o computador para inscrevê-los também, e eles se inscreveram e agora eles estão motivados. Então, eu preciso doar um pouco do meu tempo para que as pessoas possam também correr atrás dos seus sonhos. Porque se você não motiva as pessoas, elas desistem, e desistem muito cedo, né? Um dos primeiros aspectos que eu percebo ao longo desses anos, dos alunos que participaram da missão marista, o primeiro aspecto que eu observo é que a missão os humaniza. E muito. Até porque, assim, o que é mais citado em relação à missão marista, no seu detalhe mesmo, do dia a dia da missão, é a questão das vivências relacionadas às realidades onde eles estão. Onde não se fala de bens materiais, e sim de pessoas que passaram sentimentos, né, de pessoas que os acolheram bem, e onde eles percebem que no mundo que eles vivem, eles chegam em uma outra realidade, e lá encontram pessoas que não têm tantas coisas materiais, mas têm um coração para acolher, tem uma cama bem arrumada, né? Tem um cobertor, que teve todo o cuidado, todo o carinho, né? Tem a questão afetuosa do tocar, né? Do chamar do meu filho, minha filha, do transmitir um sentimento. E eu percebo ao longo desse tempo que eu estou no NAP5 que essa convivência com essas pessoas que têm hábitos simples
faz com que eles se tornem cada vez mais humanos. Eu acho que você descobre verdadeiramente o que é estar no mundo quando você deixa de estar no lugar onde você sempre está e você passa a estar num lugar novo. Foi muito isso que eu senti quando eu desci a ladeira todo dia para ir pro colégio. E eu olhava em volta e tudo aquilo era tão diferente. Tanto as montanhas, quanto as casas das pessoas, quanto as pessoas eram muito diferentes. Então eu acho que esse diferencial me fez perceber que o mundo não é só os lugares que eu já visitei, os lugares que eu quero ir. O mundo são lugares que eu nunca pensei em antes também. Eu não sabia que eu podia me envolver tanto com aqueles jovens como eu me envolvi. Eu estava com medo, muito medo de trabalhar com adolescentes da minha idade, alguns mais velhos. E aí, quando chegou lá, no último dia, na sexta, eu estava chorando porque eu ia deixar eles. Eu estava chorando porque eu percebi que eu não podia, eu estava naquela ideia de eu não posso deixar eles do jeito que eles estão. Eu me envolvi com o que eles sentiam, com o que eles viviam, com o que eles estavam precisando ali naquele momento melhorar no colégio. E eu chorei na sexta, no sábado de manhã eu fui conversar com a secretária de educação de lá, porque eu fiquei indignada com a situação deles e isso me ajudou muito, assim, a me conhecer, a saber o quanto eu posso me importar com alguém, o quanto eu posso me dedicar a alguém ou a algo. Eu voltei muito mais animada de lá, muito mais certa do que eu quero para quando acabar o terceiro ano. E eu acho que isso não tem preço, porque até hoje eu converso com eles lá, quero saber como é que eles estão, o que é que eles estão fazendo. E foi a missão em que eu realmente me senti mais tocada e me mudou mais. Isso que ela falou sobre ainda falar com as pessoas. Eu não sabia o que esperar das casas lá, quando a gente chegasse na cidade. Nem das pessoas que iam receber a gente, principalmente das pessoas. E quando a gente chegou lá, eu fiquei na casa de dois outros colegas, na verdade, ex-alunos, né? Que não conhecia. Um deles eu conhecia de vista, mas nunca tinha conversado com eles. A gente ficou nós três juntos na mesma casa com Dona Preta, que recebeu a gente. E que é uma pessoa maravilhosa e ultrapassou qualquer expectativa que eu tinha de ser bem recebido lá. Porque ela tratou a gente de verdade, como se a gente fosse filho dela. Antes a gente sempre escuta as pessoas falarem, né, de como foi a missão. E eu sempre escutei e achei, poxa, que legal, mas eu sempre achei que fosse exagero de muita gente. Pensei, poxa, não deve ser tudo isso. Deve ser legal, mas não deve ser essa coisa toda. Eu sempre pensei que as pessoas exagerassem, também gostassem mais por ir por um lugar com os colegas, como se fosse uma viagem, um passeio. Só que quando eu fui, eu vi que não tinha nada de exagero. Pelo contrário, às vezes eu senti como se fosse muito mais até do que as próprias pessoas falaram, porque a recepção que a gente tem lá é muito boa. A gente chegou, todo mundo recebeu a gente, fizeram até música, foi muito legal, eles foram muito carinhosos e todo mundo teve, muita gente que teve, cada um teve sua experiência dentro da casa que ficou. Eu não pensava que eu podia ficar tocada por tudo isso, porque eu sempre pensei aqui no Marista, a gente sempre pensa, né, a gente faz esse discurso de somos os jovens, futuro do país, mas a gente não se sente dessa forma, a gente não se sente que é capaz, às vezes, de fazer tudo isso que é posto pra gente, mas indo pra lá, tipo, não foi nem pelo ato de eu estar ajudando, foi por causa de uma entrevista que eu fiz com a menina de lá, terceiro ano. Ela tinha 17 anos e a entrevista com ela me marcou muito, acho que foi um momento, eu tive vários momentos marcantes lá, muitos, mas acho que esse foi muito importante, porque a gente perguntava pra ela das expectativas dela pra cidade, né, pra Tartaruga, eu fui pra Tartaruga. A gente perguntava das expectativas dela e essa entrevista fugiu da lógica de todas as outras. Porque essa menina, no início eu pensei até que ela estivesse alienada, não sei, não soubesse o que realmente se passava ali, mas eu percebi que não, que ela tinha toda a noção, mas ela pensava de forma completamente diferente de todos os outros. Ela tinha muito mais esperança para a cidade. E não só aquela esperança só de pensar assim, fé, mas ela queria fazer uma coisa. Ela dizia que, claro, o dilema de lá é sair para procurar emprego, porque lá não tem condição. E ela queria muito, ela tinha muita dificuldade de tomar essa decisão, né? Sair ou não, mas ela queria sair para se formar, para trazer o conhecimento dela para a cidade, para ajudar a crescer, trazer oportunidades e tudo mais. E eu pensei, puxa, essa menina aqui, com tanto menos condição que eu me coloquei no lugar, né? Que ela tem tão mais expectativas de que ela pode fazer uma coisa. Ela se sente, não só na obrigação, mas na capacidade também de fazer algo pelo distrito. E eu pensei que eu nunca senti isso.
eu ouvia, sempre escuto os professores falarem, mas eu nunca me senti capaz de fazer tal coisa. E tive muito menos esperança. Sempre pensei, vou conseguir uma profissão, mas pelo sentido individual. Mas eu comecei a pensar que eu posso realmente fazer uma coisa pela sociedade, o ser cidadão. E isso eu nunca tinha sentido e foi muito bom pra mim. E logo em seguida vinha a pergunta se ela era feliz. E aí eu fiquei, porque a resposta dela, não sei, me marcou muito. Porque ela disse que, claro que eu sou feliz. Ela falou, porque todos os dias eu posso agradecer a Deus pela casa que eu tenho, casa humilde, eu cheguei a ver a casa dela, pela casa que eu tenho, pela minha família, pela comida que eu tenho todos os dias, pelos meus amigos na escola. E ela falou, mesmo que a escola tenha todos os defeitos do mundo, mas eu ainda falava assim, o defeito muitas vezes é nos alunos, está nos alunos, porque os alunos não têm a esperança que ela tinha. E eu pensei, poxa, no Marista é assim muitas vezes, nós temos toda a condição e não percebemos isso, não damos valor a isso muitas vezes. E ela dava todo o valor do mundo para a pequena coisa que ela tinha. E assim, e ela falou que, aí que me marcou, que ela falou que todos os dias pode agradecer a Deus, porque Deus dá uma nova oportunidade a ela, do que ela não fez no dia anterior, fazer no dia de hoje. E eu pensei, poxa, eu nem conto os dias assim, para mim é só mais um dia. Eu me planejo, mas não planejo, vou ser uma pessoa diferente, vou ser uma pessoa melhor hoje. E eu nunca acreditei nesses discursos, mas quando ela falou, eu pensei assim, e eu passei a pensar que eu posso fazer isso, que é possível, que a gente tem toda a condição do mundo. Não é só possível, não é uma obrigação, é uma responsabilidade que nós temos, eu acho. E passou a ser um desejo meu, de fazer alguma coisa, realmente. E depois, quando a gente volta, minha mãe teve que aguentar muitos dias eu falando da missão, porque todo dia, a semana logo em seguida da missão, eu só falava disso. Só falava da missão, e até com os meus amigos, que não foram para a missão. Que eu me tornei uma pessoa, acho que mais cidadã mesmo, social. Eu passei a ver as coisas com outro olhar, com o olhar de quem viu, de fato, né, frente a frente, as condições das pessoas. E até meus colegas ficavam comentando que como a missão me mudou, porque eu sempre fui essa pessoa que tinha esse olhar meio pessimista para as coisas. Mas quando eu voltei com um olhar completamente diferente. Todo mundo percebeu isso, que estava ao meu redor. Eu até falei isso na aula, eu dei meu depoimento na aula e lá na missão. E eu senti essa mudança em mim também. E aí eu penso, poxa, eu fui para lá achando que eu ia oferecer alguma coisa. Mas eu não só ofereci, eu recebi muito de crianças. E também de adolescentes. Sabe? Foi uma coisa que eu não esperava. Foi muito bom para mim. O estudante falando comigo, né, do sentimento pós-missão, ele falando para a turma, foi algo que eu fiquei muito tocado. Ele levantou a mão e falou assim, professor, no outro dia de manhã da missão, no domingo, né, nós chegamos no sábado, no outro dia que chegamos da missão, eu acordei, aí abri o meu guarda-roupa, aí olhei aquele mundaréu de coisa, de roupa, me deu um vazio. Eu comecei a ficar assim, meu Deus, por que eu estou sentindo isso? E aí ele falou assim, professor, você não vai acreditar, mas a única coisa que eu fiz, foi incrível, foi fechar a porta, pegar um livro e começar a estudar. E eu ouvi vários alunos dizendo que eles receberam muito mais do que eles deram, inclusive no aspecto afetivo. Um aluno de terceiro ano chegou a me emocionar quando ele estava chorando muito no final, e eu perguntei qual era aquele sentimento, o que estava mobilizando. Ele me disse, Pró, eu fui recebido numa família tão humilde, tão simples, com tanto carinho, com tanto amor, que eu não sei se na minha casa as pessoas foram recebidas em algum momento dessa forma. Então é uma questão que mexe muito e que com certeza são aprendizagens que ultrapassam a questão dos conhecimentos de física, de química, de matemática, enfim, de todos os componentes curriculares. E, ao mesmo tempo, nós estamos preparando também os nossos jovens para a inserção no mundo e no mundo do trabalho. Acredito que essa experiência possa contribuir realmente para termos profissionais preocupados com o ser humano, preocupado com o outro, preocupado com um mundo mais justo, mais solidário e mais fraterno.
Então, a missão marista de solidariedade, para nós do Colégio Patamares, foi de suma importância. Primeiro, que a convivência entre educadores e estudantes, numa realidade que extrapola os muros do colégio. E essa oportunidade que temos de vivermos valores que para Marcelino Champagnat eram bastante caros, por exemplo, valores de famílias, e que a gente vai conviver com eles, ou viveu com eles durante esses 3 dias na cidade de Milagres, aqui na Bahia. Uma outra questão que eu vejo bastante relevante nessa missão marista de solidariedade é a vivência dos componentes curriculares que os alunos veem aqui em nosso colégio, eles conseguem, na prática, né, executar e perceber isso na realidade, nos contextos sociais com os quais eles estavam inseridos, né? Então, isso numa perspectiva prática, em que hoje as avaliações de larga escala, e aqui eu cito em especial o Enem, em que essas contextualizações de leitura de mundo, ela é vivenciada pelo próprio aluno, eu acho que isso traz uma riqueza muito grande para o próprio estudante. Uma outra dimensão que eu vejo de extrema importância, que a missão marista de solidariedade propicia para os envolvidos, os missionários maristas, são os valores éticos cristãos que nós vivemos, e dentre eles a dimensão da solidariedade, onde a gente sabe que muitos, né, e o próprio Evangelho, que cultua essa cultura da solidariedade, efetivamente a gente consegue perceber em todos os envolvidos. Sejam as famílias dos estudantes que acompanharam alguns estudantes, sejam os estudantes e seja qualquer um outro educador do próprio marista. Essa sensibilidade para com as realidades que a gente encontrou, né, na cidade de Milagres, acho que isso toca o coração e que não tem componente curricular nenhum que dê conta, né, desta dimensão, a não ser uma vivência do despojamento, uma vivência do encontro verdadeiramente com o outro e se deixar atingir também pela dimensão do que a outra pessoa pode também contribuir para o crescimento humano e espiritual de cada um de nós.